Notícias do dia, ano 7, número 2330. Dia 7 de abril de 2023, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia do corretor. Dia do jornalista. Dia do médico legista. Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Dia Mundial da Saúde. Sexta-feira Santa. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 15 graus, máxima de 19 graus, Curitiba, Paraná. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,05. Valor do euro, em alta, R$ 5,52. Índice Bovespa, em baixa, 0,15%, 100.821 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,22%, valendo R$ 142.552,34. IPCA, em alta, 0,84%, fevereiro 2023. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 22 de março de 2023. Valor do ouro, R$ 329,24. Notícias nacionais. Imigrantes afegãos voltam a acampar no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Em 2022, posto avançado do aeroporto atendeu 2.844 refugiados do Afeganistão. Em janeiro deste ano, houve 153 atendimentos no local, em fevereiro, 186, em março, 360. Congresso prepara ofensiva para derrubar decretos de Lula que revisaram regras do marco do saneamento. Parlamentares articulam a aprovação de um projeto de decreto legislativo e afirmam que o presidente da República atropelou prerrogativas da Câmara e do Senado. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, diz que vai assinar contrato com o BARD para elaborar estudos de privatização da Sabesp. A assinatura deve ocorrer na próxima semana. Iniciativa deve sair do papel apenas no próximo ano. Lula formaliza, em decreto, a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Ministro do STF anunciou sua aposentadoria para um mês antes do prazo limite de 11 de maio, data em que completa 75 anos, idade da aposentadoria compulsória. Justiça decreta prisão preventiva de autor de ataque à creche em Santa Catarina. Homem de 25 anos que invadiu escola com machadinha e matou 4 crianças vai responder por homicídios triplamente qualificados. Polícia Federal vai investigar a atuação interestadual de grupos neonazistas. Segundo o ministro da Justiça, há indícios da ação desses organismos no país. Relatório mostra que desde a primeira década dos anos 2000, houve 16 ataques em escolas. Polícia Rodoviária Federal iniciou ontem a Operação Semana Santa. Policiais atuarão com radares móveis e também farão campanhas educativas para conscientizar os motoristas e diminuir mortos e feridos nas estradas em relação ao ano passado. Polícia Federal prende motorista de ônibus escolar por tráfico de drogas em Mato Grosso. Homem usava o veículo para introduzir no país entorpecentes vindos da Bolívia. Polícia Federal prende 2 pessoas por pesca ilegal no refúgio de Alcatrazes, em São Sebastião, São Paulo. As pessoas presas em flagrante serão responsabilizadas criminalmente pelos seus atos e ficarão à disposição da Justiça Federal. Diz que SEM recebe mais de 121 mil denúncias no primeiro trimestre. Ameaças e ataques à integridade física ou psíquica das vítimas são as violações mais relatadas no painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Conselho Nacional de Saúde aprova novas diretrizes para tratamento da tuberculose no SUS. Dados do Ministério da Saúde mostram que a doença acomete cerca de 10 milhões de pessoas e mata mais de 1 milhão anualmente em todo o mundo. Feriado tem previsão de chuva para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Para essas regiões, o INMET emitiu alerta sobre risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas durante a Semana Santa. Defesa Civil de São Paulo alerta para chuvas fortes e contínuas na Páscoa. Destaque e atenção se voltam para a Baixada Santista, Itapeva, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, onde as condições climáticas são propícias a transtornos. Parque da Catacumba, no Rio, é concedido à iniciativa privada. Acesso ao parque permanece gratuito e somente as instalações para atividades de aventura serão pagas. As primeiras obras são a abertura do estacionamento e os serviços de alimentação. Agências bancárias ficam fechadas na Sexta-feira da Paixão.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos, internet e mobile banking. Produção industrial recorde em janeiro em 8 locais pesquisados. Apesar da queda de 0,2% da indústria no acumulado em 12 meses, 9 estados pesquisados apresentaram melhores desempenhos frente aos índices de dezembro de 2022. Poupança tem retirada líquida de 6,09 bilhões de reais em março. O montante de saques menos depósitos caiu 60,36% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da desaceleração, Poupança registrou a maior retirada acumulada para o período desde 1995. Busca por veículos importados contraria mercado interno e vendas crescem 95% no primeiro trimestre de 2023, mesmo sofrendo com falta de suprimentos. Setor teve 7.625 unidades vendidas no período. Demanda tem sido tão alta que os compradores têm enfrentado filas de espera nas concessionárias, de acordo com a ABEIFA. Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia permitem safras recordes de soja. Na safra 2022-23, o Brasil deve produzir mais de 150 milhões de toneladas de soja. Últimos dias para inscrições em curso de biotecnologia na Colômbia. Interessados devem efetuar inscrição até a próxima sexta-feira, dia 14. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação investe 27 milhões de reais na contratação de 20 projetos de pesquisa sobre Covid longa. Seminário virtual marca início de execução dos projetos que envolvem aspectos de incidência e diagnóstico, mecanismos e fatores de risco, e tratamento da doença. Esportes. Taça Libertadores. Fase de grupos, primeira rodada. Atlético Mineiro 0, Libertad 1. Liverpool 0, Corinthians 3. Copa Sul-Americana. Fase de grupos, primeira rodada. Huracan 4, Guarani 1. Inglaterra vence Brasil nos pênaltis e fica com o título da finalíssima. Seleção brasileira joga bem diante de atuais campeãs europeias e empata em 1-1 no tempo regulamentar. Próximo desafio da equipe canarinho é contra a Alemanha. Seleção brasileira sub-20, Ramon troca 13 nomes de lista para amistosos, clubes não liberam, e jogadores como Endrick, Vinícius Tobias e Andrei são desconvocados. América Mineiro acerta a contratação do lateral Marcinho em meio à rejeição da torcida. Atleta chega por empréstimo e vai ficar no time mineiro até o final no ano. Ele é réu em um processo de duplo homicídio. Cleveland Cavaliers reformará quadras onde Varejão começou a jogar. Franquia da NBA tem como intuito o fomento da modalidade no país. Quadra em São Paulo já foi entregue e próximo passo é em Vitória, Espírito Santo. WSL, Felipe Toledo, João Chianque e Caio Ibelli vão ao round 3 em Bells Beach, Austrália. Trio que está no top 5 do ranking confirma o favoritismo e passa de fase sem a necessidade de disputar a repescagem. Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e demais brasileiros também avançam. Notícias internacionais. ONU condena a decisão do Talibã de proibir mulheres de trabalhar nas Nações Unidas. A organização afirmou que a ordem é uma violação dos direitos humanos fundamentais. Tropas da OTAN simulam ataque com tanques a menos de 200 quilômetros da fronteira de aliada da Rússia. Centenas de soldados de países membros da aliança militar fizeram exercício sob o olhar de embaixador americano perto de Belarus. Líderes europeus discutem em Pequim paz na Ucrânia. Pressão ocidental para que China se envolva mais no debate para alcançar a paz no leste da Europa tem aumentado. Macron pedirá ajuda a Xi Jinping. Franceses voltam às ruas para protestar contra a reforma da Previdência. Manifestações ocorrem um dia depois de reunião da primeira-ministra francesa com os sindicatos para conter clima de tensão social, mas que acabou sem avanços. No hospital, médicos descobrem que Silvio Berlusconi está com leucemia. Magnata e político italiano está internado em Milão. Doença não tem forma aguda. Jogo inocente de tabuleiro termina com golpes de espada na Bélgica. Vizinho se revolta com barulho feito pelos jogadores e resolve partir para a agressão com arma japonesa. China faz ameaça a Taiwan com helicóptero e 3 navios de guerra próximos à ilha. País comunista não gostou da reunião da presidente taiwanesa com o deputado americano Kevin McCarthy. Dezenas de foguetes do Líbano atingem Israel após confrontos em Mesquita de Jerusalém. Exército israelense informou que 34 mísseis, de origem palestina, foram disparados e pelo menos 5 atingiram o território do país. Japão declara guerra ao pólen. Cerca de 40% da população japonesa apresentam sintomas de febre do feno, comichão, olhos lacrimejantes e espirros, assim que começa a liberação do pólen no início do ano.
Motoristas enfrentam filas nos postos de Havana, em Cuba. Governo diz que, no momento, a prioridade é para os veículos do transporte público. 5 pessoas morrem após passagem de tornado no Missouri, Estados Unidos. Neste ano, mais de 60 pessoas já morreram por causa de tempestades e tornados nos Estados Unidos. Robert Kennedy, sobrinho de JFK, lança pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. Político de 69 anos é uma das principais vozes anti-vacina no país e tentará as primárias do Partido Democrata. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1831, o imperador Dom Pedro I do Brasil abdica em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. O ato marcou o fim do primeiro reinado e o início do período regencial no Brasil. Em 1906, na Itália, o Monte Vesúvio entra em erupção e devasta Nápoles. Em 1908, fundação da Associação Brasileira de Imprensa por Gustavo de Lacerda, no Rio de Janeiro. Em 1946, a independência da Síria da França é oficialmente reconhecida. Em 1948, a Organização Mundial da Saúde é criada pelas Nações Unidas. Em 1955, Winston Churchill renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido em meio a indícios de problemas de saúde. Em 1957, inaugurado o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, para receber os restos mortais dos soldados brasileiros mortos na Itália. Em 1968, o campeão mundial britânico de automobilismo Jim Clark morre em um acidente durante uma corrida de Fórmula 2 em Hockenheim, na Alemanha. Em 2018, o então ex-presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é preso por corrupção por determinação do ex-juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato. Lula ficou preso por 580 dias e solto por determinação do Supremo Tribunal Federal. Em 2020, pandemia de Covid-19. A China encerra seu bloqueio em Wuhan. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.